Então, eu queria que, nesses minutos iniciais, você prestasse um pouquinho atenção em referência à natureza humana. Por que que nós temos visto tantas pessoas que não gostam do amor? Não sabem o que é o amor. Não amam nem a Deus, nem ao próximo e nem a si mesmo. Então, a primeira característica que foi ensinada na quarta-feira passada é o amor, ele é incondicional. E o que significa incondicional? É um amor sem condição. O contraponto de um amor sem condição é um amor cheio de interesse. É o que a gente encontra hoje na sociedade, nas pessoas. É o que a gente encontra, muitas vezes, dentro da nossa própria casa. Um amor recheado de intenções. Eu faço isso, você me dá isso. Eu dou isso, você me entrega isso. Eu te presenteio com isso, você me dá isso em troca. Esse amor é da natureza humana. Nós não estamos fazendo juízo de valores. Se é certo, se é errado, se você vai para o céu ou vai para o inferno por causa disso. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre a natureza humana. Dentro do ponto de vista da natureza humana, eu preciso ressaltar que há um estado de alienação. E que estado é este? Nós, conformados com o mundo, não queremos mudança, porque nós já nos acostumamos com isso. E isso gera um problema crônico para a humanidade. Esse estado de alienação, quer dizer, sem controle da emoção, a gente não consegue se libertar daquele ciclo de relação que muitas vezes nós entendemos que não é bom. A gente não consegue se libertar dele. Então, o primeiro conceito nessa parte introdutória, que precisa ficar claro, é o seguinte: a natureza humana ela é composta por características na sua criação, que somos a imagem e semelhança de Deus, e ninguém duvida disso. Embora algumas pessoas questionem isso com teorias absurdas, e etc, etc, que não vem ao caso, não é o momento para que se discuta isso, mas dentro da natureza humana nós temos uma característica do Criador, que é o amor. E o amor é incondicional. A segunda característica é bondade. O amor de Deus, ele é bondoso. Fazendo uma aplicação também para os dias de hoje, como é difícil exercer a bondade. Como é complexo você fazer alguma coisa boa para alguém. Por conta de toda esta ciranda é aquele instrumento quando colocam o trigo ali, joga para o alto, para a palha sair. Quando eles jogam para o alto, fica na ciranda só o trigo, ou o feijão para tirar a sujeira, ou o arroz. É um instrumento para peneirar. Quando nós passamos pela peneira espiritual, a gente consegue entender que temos poucos que exercem a bondade conforme Deus exige que a gente faça isso. Poucos. A gente não tem, com larga escala, pessoas envolvidas com a bondade de Deus. Posso fazer referência que é notório, já existe livros, existe minissérie. Obrigado, amado irmão. Existe minissérie, existe documentários, existe tese de mestrado e doutorado. Madre Teresa de Calcutá. Uma pessoa que passou a vida inteira fazendo a bondade. Nós temos outros. Mas quero dar como referência para a minha vida, respeitando todos os outros, Jesus. Como Jesus encarnou o amor incondicional, encarnou quer dizer, ele deixou claro para mim que eu posso fazer. Ele deixou evidências de que eu posso amar incondicionalmente as pessoas, mas também posso exercer a bondade incondicionalmente para as pessoas. Rompeu culturalmente
a relação com as mulheres. Várias vezes Jesus estava preocupado com esse tema tão moderno, valorização das mulheres, empoderamento das mulheres, destaque das mulheres na sociedade. Jesus tinha prazer de destacar, quando estava presente, as suas cooperadoras, pessoas que haviam tido experiências espirituais profundas, como Madalena, a sua mãe. E ali ele rompe com uma série de pseudas falácias a respeito de um Deus machista, de um Deus que era só para os homens, de um Deus que só fazia parte da sociedade masculina. Que mentira! A bondade de Deus vai além da interpretação humana, embora respeitando a nossa natureza humana. Mas além do amor incondicional e além da bondade, também dei como referência na quarta-feira que o amor de Deus é eterno. Não é um amor que dura 2 anos. Não é um amor, não é efêmero, ou seja, não é passageiro. O amor não pode ser com data de validade. Nós não podemos dizer que amamos as pessoas enquanto elas são nossas amigas. A propósito, um dos grandes desafios do Evangelho é isso, né? É amar o inimigo, é amar quem bate na tua cara, é quem cospe em você, é quem mal diz, quem fala mentiras a teu respeito. Esse é o grande amor eterno. É o que coopera na tua vida para tudo dar errado. Não é para amar os que te amam. Esse é o grande desafio da nossa religião. Daquilo que você confessa, crê e ser a regra e prática da tua vida, que é o cristianismo. O cristianismo é uma opção. Existem outras opções, mas o cristianismo é uma opção. Você fez a escolha de crer naquilo que Jesus Cristo deixou como modelo, exemplo para a minha vida e para a tua vida. Isto posto, queridos, nós temos então como referência Jesus e este amor, e ele diz lá em João capítulo 10, peço a ajuda do nosso projetor, 10 versículo 11, algumas coisas que vão nos trazer para o dia, nos remeter para o dia de hoje, o dia do pastor. E diferente de muitas outras vezes eu querer, com todo respeito, pregar para os irmãos no dia do pastor, ou dar algumas das recomendações bíblicas aos pastores da igreja e estimular os novos a serem pastores, eu queria tirar aqui algumas lições para as ovelhas, para a minha vida e para a tua vida, baseado nesse princípio, a natureza humana, a distorção da qualificação do amor de Deus, a perda desse amor dentro do conceito eclesiástico, ou seja, dentro da igreja, a alienação espiritual. O que é a alienação espiritual? Quanto menos conhecimento de Deus, melhor. Fica mais fácil para enganar as pessoas, para induzir as pessoas ao erro, para conduzir o rebanho de Jesus como se fosse o seu rebanho. Queria tranquilizar os irmãos, que se os irmãos não sabem disso, eu como ovelha também sou ovelha do bom pastor. E você como ovelha, você é ovelha do bom pastor. E Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por quem? Pelas ovelhas. Feche os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por Jesus ser o nosso guia. É Ele quem conduz a nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesse dia me recordo de tantas coisas importantes, por tantas vezes comemorarmos o dia do pastor.
Mas podemos hoje ressaltar, Senhor Deus, e que com alegria refletirmos sobre a grandeza da responsabilidade que o Senhor tem sobre a igreja. E o imenso privilégio que o Senhor dá, Senhor Deus, a algumas pessoas, assim como eu, pastor Luiz, pastor Jorge, pastor Laerte e outros pastores que já foram mencionados aqui, a responsabilidade de cuidarmos para que essas pessoas não tirem os olhos do Senhor. Não desvie o seu caminho. Não se perca nas inúmeras oportunidades que o lobo, Satanás, tem investido para destruir o teu reino. E acima de tudo, Senhor Deus, abençoa-nos para que, ao sairmos daqui, nos tornemos e nos qualifiquemos, nos coloquemos à disposição para servir o Senhor enquanto vivermos. É o que eu lhe peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma coisa importante quando se trata do pastor, eu não posso deixar de citar que existe toda uma trajetória para alguém ser um pastor. Talvez você não saiba disso, e eu acho que isso é importante, eu tenho tempo o suficiente para dar esse destaque aos irmãos. O pastor, ele precisa ter um chamado pessoal. Não é um chamado aonde é a oportunidade da vida para que seja bem-sucedido através da sua atitude sacerdotal. Vamos traduzir isso. É um chamado totalmente oposto ao que a grande maioria acha, que pastor vai ficar rico, bem de vida, com muita facilidade, que é com dinheiro alheio. É o que muita gente acha. E muitas vezes as pessoas não vão para o ministério porque acham que é extremamente fácil você juntar pessoas, cuidar de pessoas e manter essas pessoas reunidas. Nós poderíamos citar alguns exemplos de como foram divididas algumas das nossas grandes denominações, mas eu vou falar da minha, que conheço com profundidade. A Igreja Batista era uma igreja só. Hoje nós temos algumas igrejas batistas, mas a principal divisão da Igreja Batista ocorreu em 1968, quando a Igreja Batista Nacional definiu que nós tínhamos características diferentes funcional em relação aos princípios doutrinários, ou seja, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é um ato através da nossa experiência com Jesus. E os pentecostais, já naquele tempo, acreditavam que isso era uma busca contínua e que ele acontecia nesse processo de busca ao Senhor. As duas convenções racharam. A tradicional, a Convenção Batista Brasileira, e agora nasce a Convenção Batista Nacional, que era uma igreja renovada. Irmãos, confesso aos irmãos que talvez tenha sido o maior dos erros da Igreja Batista Brasileira. Foi ter se dividido por um tema tão complexo. Me recordo de ter ido a um concílio de pastores na primeira Igreja Batista da Pavuna, e o pastor Teodomiro inicia o culto, um grande orador, falando em línguas. E tinham ali aproximadamente 100 pastores da Convenção Batista Brasileira para reordenação, prestem atenção nessa palavra, reordenação dos pastores após terem recebido o batismo com o Espírito Santo. Paz, meus irmãos, isso foi em 2000. Nós estamos em 2025. Eu não sei por que nós nos dividimos. Eu não sei porque, muitas vezes, na história de uma igreja há tanta divisão. Tanta divisão. E não é por multiplicação. Porque se nós dividíssemos porque multiplicamos, graças a Deus e glória a Deus por isso.
Dividimos porque divergimos de opiniões. Quando eu olho João falando isso de Jesus, eu tiro uma lição para o chamado. Se não é para que eu me coloque em uma posição de destaque, pelo contrário, a principal característica de um bom obreiro não é destaque dele, não traz nenhum tipo de holofote à vida pessoal dele, mas toda a glória e toda a honra é sempre direcionada a Jesus. O destaque de tudo é Jesus. Não é o nome, não é a pessoa, não é o ministério, tudo é Jesus. Porque esse texto, João declara que Jesus é o bom pastor. É o que sabe a teologia, é o que sabe a teocracia. Teocracia é o modelo de governo que eu acredito que é o mais correto da face da terra, Deus governando tudo. É o que sabe o que eu, como homem, preciso, é o que me cura, é o que me liberta, é o que me salva. Não há ninguém com essa característica. 100% vivendo essencialmente para a glória de Deus. Então, acende um alerta que a base do chamado não é a denominação e nem o curso teológico. Não é. Não é o número de membros que congregam num determinado local. Porque podemos estar hoje com 30, amanhã com 3 mil, depois com 30 mil, com 100 mil, com 1 milhão, ou com a terra inteira. Não é. Mas a base desse chamado encontra-se em uma outra referência no livro de João, capítulo 21, versos 15 a 17. Acompanhe na leitura, por favor. Essa é a base desse chamado. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Então ele identifica naquele lugar que todas aquelas pessoas o amavam, mas ali existia alguém que amava mais a Jesus. Então, aos pastores, me direciono a vocês e toma essa palavra para mim. Eu preciso amar mais a Jesus do que todo mundo aqui. Eu preciso orar mais do que todo mundo, eu preciso saber mais da Bíblia do que todo mundo. Não para que eu me torne holofote, mas para que Cristo cada vez mais seja glorificado através de mim. Não para que alguém diga: poxa, como meu pastor sabe a Bíblia, já leu 20 vezes a Bíblia. Em grego, hebraico, um pouquinho de outras coisas mais. Como meu pastor inteligente. Isso não tem a menor relevância, tá, queridos? O fato de eu querer saber mais não quer dizer que eu sou mais importante do que você. Mas você vai entender o que Paulo fala a Timóteo, para ser exemplo dos... Eu tenho pastores aqui que sabem Bíblia. Os irmãos podem sentar com qualquer um deles, que eu não tenho a menor dificuldade de dividir a responsabilidade de tomar conta de vocês. Ninguém vai ensinar coisa errada a vocês. Ninguém vai ensinar os irmãos aquilo que não está na palavra. E faço crítica sempre quando eu chego num lugar, amados colegas, pastores presentes e os que estiverem nos ouvindo, quando nós vemos pessoas no púlpito sem a mínima condição de estar no púlpito, porque não sabe Bíblia e não tem vida com Deus. Porque da saudação todo mundo dá, irmão.
falar aquilo que está sendo falado na internet, você pega no TikTok, salva ali meia dúzia de palavras, todo mundo faz. E agora com o chat GBT, tem sermão de John Wesley, facinho para vocês ali. Pega os últimos 100 sermões do Fanini e lê, bota no papel e lê. Como tem obreiro imitando na hora de botar o óculos, de vestir, de se comportar, de falar. A pessoa não fala daquele jeito. Sem personalidade. Sem autoridade pessoal. A casa toda destruída, os filhos todos destruídos, o relacionamento todo destruído, a vida financeira toda destruída, querendo mostrar uma santidade que não tem. Querendo fazer com que pessoas o sigam, ao invés de seguirem a quem? Volta lá no livro de João, capítulo 10, versículo 11. João, capítulo 10, versículo 11. Querendo que as pessoas o sigam e não sigam a quem? Está lá, os irmãos já sabem, João 10, 11. Só pular um pouquinho. Leiam, por favor. Você deve seguir a Ele. Você deve seguir a Jesus. Falo agora às ovelhas. Volta a João capítulo 21, verso 15. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: toma conta das minhas. Leia, por favor. Respondeu Pedro: sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus fala? Toma conta das minhas ovelhas. Eu queria que você me ajudasse a pensar um pouquinho aqui, ó. Antes de Jesus confiar a Pedro, as pessoas, vocês entendem que as pessoas não são de Pedro? Entendem? As pessoas são de quem? De Jesus. Então os pastores vão dar conta das pessoas para quem? Para o corpo diaconal, para a diretoria da igreja, para a denominação. É isso? Não, vai dar conta de quem? Para Deus, é delas. A segunda coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é fundamental, e que não há a menor dúvida, os irmãos podem ter certeza disso, é desculpa, tá? É desculpa. Assim como eu vou dar conta de vocês, vocês vão dar conta de vocês. Quando ele fala para Pedro assim, conta as minhas ovelhas, quando eu chego aqui num culto de quarta-feira e olho que os irmãos que poderiam estar aqui não estão, eu estou contando as ovelhas. Porque hoje não tem muito sacrifício, né? A igreja foi naturalizada. A igreja é na minha casa, é na minha internet, é na minha televisão, é no YouTube. A igreja é uma vez só no domingo. A igreja foi descaracterizada. Porque se eu descaracterizo a igreja e afasto a ovelha do local onde ela deve estar, ela vai ficar mais vulnerável a quem? As investidas do diabo. E nem sempre, na grande maioria das vezes, os pastores não vão estar aonde as ovelhas estão. Alguns por escolhas. Alguns não estão aqui por escolha. Não foi por escolha minha. Não pode essa pessoa transferir essa escolha para a instituição, não. A igreja não é boa, a liderança não é boa, não existe transparência nisso e naquilo, eu não faço isso, por aquilo outro. Irmãos, para de desculpa, irmão, pelo amor de Deus. Para de usar isso como desculpa. Há uma falta de amor para aquilo que você declarou que ia amar para a vida toda. Você declarou isso. Você falou assim, eu vou amar o Senhor a vida inteira.
E a gente não consegue definir qual é o tempo desse amor. Mas você lembra quais são as principais características do amor de Deus? Qual é a primeira? Incondicional. Não é quando está tudo bem que eu devo estar lá. A propósito, o maior presente dos pastores é quando as ovelhas estão ao lado do pastor, quando está tudo ruim. Quando está faltando. Quando ninguém quer fazer. Aí você vê quem é que está junto e quem não está. Segundo, qual é a segunda característica? Exercício da bondade, como exemplo é de Jesus. Aí você consegue identificar. O cara ama mesmo. O cara está ali na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da riqueza, na hora da pobreza, a hora que está tudo... Porque na hora que está tudo bem, irmão, a igreja cheia, lotadona, isso é fácil, varão. Principalmente quem tem ofícios dentro da igreja, porque dá mais destaque, então é muito fácil. Mas na hora de começar, de fazer com que tudo que está dando errado comece a dar certo, que as coisas que estão fora do lugar se coloquem no lugar, isso vai dar trabalho. Se dá trabalho e eu não tenho recompensa por isso, por que eu vou investir nisso? Por que eu vou investir? Vou dar um exemplo, olhando aqui para a Giovana e o Galego. Em um culto no sábado, se na quarta-feira eu não venho, por que eu vou investir num culto que eu sei que vai ter 4 pessoas? Dá para entender? A gente só rema para o lado que a maré vai, porque quando eu sento no barco e remo contra a maré, eu gasto mais energia. Isso não é muito inteligente. Só que eu cansei de ver gente remando contra a maré e depois desistindo do barco. Desiste não é de estar aqui, não. Ele desiste de Deus. Não é de estar na igreja, não, porque muitos saíram daqui, foram para ali, eu dou o endereço, dali foi para o outro lado, do outro lado foi para o outro lado, e hoje não está em lugar nenhum. Você vai na casa do irmão, ô irmão, onde você está? Estou afastado. Mas irmão, o irmão está afastado por quê? Não, eu estou decepcionado. O irmão está decepcionado com o quê? Eu estou decepcionado com as igrejas. Eu estou decepcionado com os pastores. Eu estou decepcionado com a vida. Mas, irmão, tudo bem que o irmão esteja decepcionado, mas me diga, o que Deus fez por você não é maior do que tudo isso que os homens já fizeram contra você? Claro, porque quando eu tiro os meus olhos de Jesus, eu só vejo o homem. Mas quando eu tenho os meus olhos no autor e consumador da minha fé, aquele que quem eu devo crer, não há nada que me tire a alegria de estar na presença do Senhor. Não há nada. Porque o chamado foi para contar. Eu tenho que contar. E Deus vai me pedir conta. Alguns eu vou conseguir dar a conta. Outros eu não vou conseguir dar conta. Eu não sei se algum dos colegas tiverem alguma teologia que me possa perceber, fazer entender o que Deus vai fazer comigo, com tanta gente que já saiu daqui e não está em lugar nenhum. Talvez eu tome conta, quando chegar no céu, e veja lá na fila lá do outro lado, porque essa é a minha percepção, vai ter a fila do céu e a fila do inferno. E alguém lá do outro lado, de lá do inferno, vai gritar: pastor! Oh, pastor! O senhor não foi me visitar, pastor! Eu tive doente, o senhor não foi na minha casa, pastor. Eu tive fome, o senhor não me deu de comer, pastor. Aí Jesus vai falar para ele assim: você teve tudo isso, meu filho, mas você não creu nos profetas. Não foi esse pastor que você rejeitou, não. Foi a mim que o Senhor rejeitou. Foi a mim que você abandonou. Foi a mim que você negou. Foi a mim que você trocou. Por isso você está nessa fila daí.
E eu vou dizer a Jesus: Jesus, muito obrigado, porque eu achava até hoje que era eu que ia pagar por isso. Porque a palavra de Deus diz que todo homem dará conta de si mesmo a Deus. Todo homem. Eu vou dar conta de mim e você vai dar conta de você. Eu vou dar conta de mim e você dará conta de você. Aquilo que eu fizer errado, o Senhor vai ter uma forma de, pela sua infinita justiça e o seu eterno amor, de me cobrar. Ele não vai transferir isso para ninguém. Mas eu queria dar destaque a um outro momento, e eu quero ler alguns outros versículos em João 21, verso 16, 17, que diz assim: e perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E eu já ouvi o pastor Antônio Barreto Antunes, não é Antônio, me perdoe, é Delton Barreto Antunes, falecido, da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, e faço referência a uma pequena parte daquilo que eu lembro do que ele falou naquele dia. No dia 18 de junho de 1989, porque ele foi orador do meu concílio. Nessa estrutura, quando alguém é chamado, vai para uma instituição teológica, faz um curso teológico, depois volta, e a igreja, através de um ato oficial, convida a ordem dos pastores para fazer um concílio. Um concílio é constituído por pastores, que teoricamente deveriam saber a Bíblia, e começam a te perguntar sobre alguns temas: Deus, Jesus, Espírito Santo, antropologia, soterologia, pecado, armatologia, escatologia, que é o estudo das últimas coisas, eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, e são alguns temas de abordagem que são estudadas especificamente lá na instituição teológica. E ao término, depois de quase 6 horas de concílio, a igreja em Petrópolis decidiu ordenar o Carlos Eufrásio da Cruz em pastor. E o pastor Edelto pregou este sermão aqui, naquele dia da minha ordenação. E ele fez a seguinte referência: quando Pedro respondeu pela segunda vez, a cara do apóstolo Pedro, abram aspas, disse o pastor Edelto Barreto Antunes, que já está na glória, não foi a mesma cara da primeira vez. E a entonação da resposta não foi a mesma, porque quando alguém te pergunta uma vez uma coisa, você tem uma resposta com muita certeza, na segunda vez você responde com muita certeza, mas me parece que de alguma forma ficou claro que Pedro já começou a dar uma balançada quando Jesus teve que perguntar 3 vezes se ele o amava. Foi 2 não, você vai ver já a terceira aí. Na segunda vez, disse Pedro. Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, podem por favor ler? Tome conta. Então na primeira vez eu conto quem está, o Pedrinho não está. Na segunda vez tem mais responsabilidade. O que eu interpreto aqui que deu medo a Pedro? Ó, você contou, o Pedrinho não está, toma conta, vai lá ver aonde está o Pedrinho, procura saber o que o Pedrinho está passando, procura entender o que o Pedrinho está vivendo, antes de fazer algum juízo. Antes do pastor falar assim: ele está perdido, ele está longe do Senhor, ele está recebendo, coisa absurda, mas eu já ouvi. O que ele plantou isso, ele vai colher isso. Ele está passando o tempo de maior desgraça da vida dele, porque ele foi um mau servo, porque não entregou o dízimo. A galera pega pesado. Essa é a minha visão, baseada na informação que eu recebi, 18 de junho de 1989. Na segunda vez, lá o pastor Edelto Barreto Antunes fez essa referência, falou assim: olha,
Pedro estremeceu, porque agora Jesus, na segunda vez, falou o seguinte: não é só para saber quem está, agora você precisa saber aonde eles estão. Onde quem não está, está. Aí fica mais difícil. Para isso você tem que ter o quê? Tempo, relacionamento, você tem que ter intimidade, você tem que ter aproximação, você tem que ter disponibilidade, você tem que, esse chamado, você tem que gostar de pessoas. Não é gostar do dinheiro, que tem gente querendo o chamado porque gosta do dinheiro. Não é gostar do dinheiro, é gostar de gente. Tem gente que gosta de ser chamado de pastor por causa do título. É o pastor. Tem gente que não queria mais ser pastor, resolveu ser agora bispo, apóstolo. E eu não vou seguir nessa seara, porque muita gente pode se sentir ofendido, e tem muitos amigos, bispos, apóstolos, reverendos, e isso, aquilo, outro, que são empresários, mega empresários, coach de última grandeza. Pense em alguém que tem um jato próprio, e que troca anualmente de mansões na Barra da Tijuca. Algo extremamente público, não é nada secreto. Envolvido com vários setores da sociedade, empreendimentos de gráfica, empreendimento político, irmãos, deputados federais, estaduais, e tudo aí vai. Quem está faltando? Toma conta. Isso dá trabalho. E aí, eu vejo que Pedro deu uma estremecida. Falou, caramba, o senhor vai embora, vai me deixar um problemão. Porque lidar com pessoas é complicado. Lidar com as pessoas é complicado. Cada um de um jeito, cada um gosta de uma coisa, cada um pensa de uma forma. E hoje as pessoas, se você dá o braço, ela quer a mão. Se você dá a mão, ela quer o braço, quer a perna, quer tudo. Cria uma dependência. Irmãos, eu vou fazer um comentário aqui, que talvez seja tema para que alguns estudem depois, eu acho que é irrelevante. Eu acho que é relevante. Já existe no Senado um projeto de lei para penalizar criminalmente lideranças evangélicas com abuso de autoridade eclesiástica. Olha que absurdo. Alguém chegar um dia aqui, uma ordem oficial de justiça, mandar prender o pastor porque ele abusou a autoridade eclesiástica. Que coisa absurda. Que coisa absurda que nós vivemos. Fecha o parênteses. Procure no LGBT que você vai ver que tem lá. A PL, quem é que está tramitando. Não tem nada a ver de ideologia nem de política, irmãos. Pelo amor de Deus, estou dizendo que o amor ao sacerdócio acabou. A referência de alguém passar na rua e falar assim, pastor, ora por mim, vai na minha casa que tem alguém doente, e eu sei que a tua oração pode curar o doente. Vai na minha casa que tem alguém endemoniado, que eu sei que a tua oração pode expulsar o demônio. Vai na minha casa que tem alguém que morreu, que o Senhor pode trazer vida. Não é mais referência para isso. As referências mudaram. A base do chamado mudou. Então, mexeu com Pedro. Mas a terceira e a última colocação, nesse texto, em João capítulo 21, verso 17, olha bem. E perguntou, leiam comigo, por favor. Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou como? Que isso, varão? Varão tristudo? Como que Pedro ficou? Ficou como, varão? Triste. Por Jesus ter perguntado a ele quantas vezes?
3 vezes. Você me ama? E respondeu: o Senhor sabe. O Senhor sabe tudo. E sabe que eu amo o Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas como que Jesus estava? Como que Jesus estava? Como Jesus estava. Ué, ninguém nunca leu esse texto e não tem uma visão contextual do texto. Como que Jesus estava aqui? O que ia acontecer com Jesus depois disso? Ele iria o quê? Ia para onde? Ia para a glória, gente. Jesus estava alegre. Jesus não estava triste. Quem estava triste era Pedro. É interessante, né? Extremamente dialético. Eu tenho alguém me passando uma missão que deveria me contagiar com a sua alegria. Estou te dando uma missão, porque era uma missão, para contagiar a sua vida. Aí, em vez de alegrar, porque eu estou feliz, super feliz, super feliz. Em vez de alegrar, o que aconteceu com o coração de Pedro? Ficou triste. Mas por que ficou triste? Porque a primeira vez era para contar. Vou dar outro exemplo, Trindade. Cheguei, Trindade não veio. Qual é a segunda coisa que eu devo fazer? Perguntar. Trindade, por que você não foi? Ah, eu tive um compromisso, estou doente, eu tive uma responsabilidade no trabalho. Não. Mas agora a terceira. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, quando você for lá identificar a causa por que ele não está, e você se colocou à disposição para que ele pudesse estar perto de mim, e ele não te responder, se entristeça, porque essa ovelha está perto de morrer. Não fique conformado, alegre, porque sumiu. Não fique feliz porque foi embora. Não fique feliz porque deixaram de te perturbar. Não fique feliz porque injuriaram você, porque Mateus capítulo 5 diz que todo aquele que vos injuriar e vos perseguir em meu nome, você é bem-aventurado. Não, você deve ficar triste, teu espírito deve entristecer até tentar recuperar essa pessoa, para alegrar de novo o seu coração. Só que eu vejo que não é assim que acontece. O cuidado, muitas vezes, para no primeiro. A gente conta, vê que não está, não liga, não se preocupa e não se entristece por aquele que está fora do rebanho de Jesus. Eu não me canso de chorar aqui por quem está longe de Jesus. Eu não me canso de chorar no meu quarto por aqueles que estão morrendo sem Jesus. Eu não me canso de dizer para o Senhor, Senhor, que alegria eu tenho quando eu vejo alguém que estava longe do Senhor, num outro rebanho, sendo cuidado por um outro pastor, porque a ovelha não é minha. Mas como me entristece ver pessoas que poderiam estar aqui, que não estão em lugar nenhum. Estão agora sentados, talvez vendo o finalzinho do jogo do Brasil e Itália. Não sei nem qual foi o resultado. Espero que o Brasil tenha ganho. Ou esperando o dia acabar de passar amanhã para dar uma volta no aterro. Que mal tem, pastor? À noite eu vou para um show ali, na Avenida Samambertiba, eu acho que era o nome disso, lá na Barra da Tijuca, 9.339, assim à direita. Igrejão, ar-condicionado, 4 telas. Tem vários cantores, uma banda profissional maravilhosa. Eu entro, saio, ninguém pergunta meu nome, não sabe se eu sou crente, se eu não sou, se eu vou para a igreja, se eu não vou, se eu li a Bíblia, se eu não li. Não sabe nada. E é engraçado que lá eu levanto a mão, lá eu danço. Irmãos, esse cântico que nós cantamos aqui, primeiro, todo mundo aqui estava dançando. Eu falei, Jesus, legal. Na igreja, eu estou fazendo um comentário espiritual para os irmãos. Os irmãos alegres. Não é porque estavam dançando, não. Vocês já viram que tem uma church, que tem o pastor do passinho? Já viram isso na internet? Já viram?
eu fico imaginando assim, Senhor, funciona esse negócio? É a estratégia dele, cara. Nós somos tradicionais, a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro é uma igreja tradicional, que tem gente que fala em línguas, que crê em profecias, em revelações, cada um no seu dia, no seu tempo, na forma como acredita, sem bagunça, ninguém sai falando uma porção de bobagem, ensinando uma porção de bobagem. Tem quem dance, quem goste de pular, tem quem jogue bola na segunda-feira. Irmãos, os irmãos estão perdendo um campo fértil na segunda-feira, deve ter aí amanhã 20 meninos jogando bola aqui em cima. Tem terça, 30, olha lá, estou me dando a referência aí, 30 meninos vão fazer o primeiro torneio da igreja. Eu já propus isso a eles. Que poderiam estar fazendo o quê? Não, eu não jogo bola. Senta ali, conversa com um, chama para vir na igreja. Chama, tem culto. O chamado de Deus para a igreja é universal. É para todo mundo. E quem sabe você se apaixone por isso, além de contar, você cuida, e além de cuidar, você se entristece quando ele não está na presença de Deus. Ficaria bem mais fácil. Ficaria muito mais fácil se o Espírito Santo pudesse derramar agora sobre a vida da igreja assim, ó, a unção de ministério. Não é só ministério estranho, não, irmão. Tem ministério estranho também. Mas tem gente que precisava de ministério de verdade. Trabalha, estuda. Na quarta-feira agora eu entreguei o meu pré-projeto do pós-doutorado em psicanálise na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E a pessoa que estava fazendo menção, das 9 ao meio-dia, ela perguntou uma coisa assim, por que você quer fazer isso? Eu falei, porque eu acredito nas pessoas. Eu ainda acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas porque as pessoas acreditam em mim. Eu acredito nas pessoas porque eu ainda tenho verdades para ajudar essas pessoas a chegarem perto de Deus. Eu acredito nas pessoas porque Deus acredita em mim. Eu acredito nas pessoas porque eu, como pessoa, eu acredito em Deus. Eu não abro mão de Deus. Eu não abro mão de Deus. Não sei quantas vezes eu já falei isso para os irmãos, mas todas as 2 vezes que eu falei que ia abrir mão de Deus, Deus falou para mim muito claramente, vou te levar. Prepara o seguro para a tua família ficar amparada, arruma toda a tua casa, avisa onde estão as chaves de segredo para você não ter problema depois de abrir conta, de transferir dinheiro, documentação de imóveis, faça tudo porque eu vou te levar. Eu cansei, eu falei, Deus, agora não vou mais pensar nisso. Eu não quero ir mais não. Não levou, agora que eu não quero mais, eu quero viver até 80. Quero viver até 80. Tirei os pontos da minha cirurgia. Estou comunicando à igreja. O médico falou assim, daqui a 3 meses, ele não sabia, pastor Luiz Carlos, daqui a 3 meses você vai estar correndo. Eu falei, 5 quilômetros com a Sara, pastor Luiz, que vão ser as minhas 2 referências. A Sara, ela corre, e o pastor Luiz entende do que vai fazer, eles vão cuidar de mim. Vocês vão ver eu com a placa grandona, vou sair na Rede Globo. Eu vou ligar para o Pochá, vou ligar para um amigo meu lá da Rede Globo. Eu venci 5 km e desafio os irmãos. Moisés, José Trindade, Ivanildo, Moisés, o irmão Moisés, a galera dos 60 para cima, irmão Cesário, o irmão Marcos, para vir no pelotão do Carlão. Não é não, pastor? Eu dou a camisa, eu compro a camisa. Pelotão do Carlão. Davi é mole, Davi vai estar lá na frente, voltar, vai lá e volta, eu estou ainda marchando. Eu fui ontem buscar um hambúrguer para os meninos, que não queriam jantar, eu fui na Tijuca, dá 4,8 km. Eu falei, quando eu ficar bom, eu vou andar da minha casa ao McDonald's. Chego lá, como 2 McDonald's. Sento. 4,8, estou marcando as distâncias. Para entender que do ponto 0 aos 5 km não é longe. Não é longe.
É longe e difícil quando você bota aqui que você não pode. Fica muito mais sacrifício quando você coloca aqui que você não vai chegar. Fica muito mais dura a vida quando você diz assim, estou sozinho. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmão, se você tem alguma coisa que está difícil, irmão, nada foi mais difícil do que Jesus fez por você. Feche os seus olhos. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 diz assim, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. De todo o teu coração. De todo o teu coração. E se porventura, irmão, você tem alguma coisa no seu coração que está impedindo você amar a Deus, coloque-se de pé, diga para o Senhor, Senhor, eu sei que agora eu vou cantar, eu sei que agora eu vou adorar, e eu quero aproveitar esse momento para entregar todo o meu coração ao Senhor. Eu quero sair daqui revestido da certeza de que a minha essência vai se misturando com a tua essência. E o teu amor eu vou viver de maneira excepcional nessa manhã. Eu vou conseguir extrair do bom pastor a sua bondade, o amor incondicional, a sua justiça e o amor que é efêmero, que não passa, o amor eterno para a minha vida. Se você deseja isso, irmão, fique de pé em nome de Jesus e adore conosco. Adore conosco, diga, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero experimentar algo extraordinário, quero sair daqui ainda com a consciência de que eu tenho muitas coisas para fazer, mas a principal é que eu quero te amar de todo o meu coração. Podemos repetir o cântico do mês, varão? Pode ser? Que aí a galera aprende, a gente dança. Chega para frente aqui você, isso. Isso aí. Os irmãos sabem que o Pedrinho está na liderança do louvor, não sabem? Não sabe? Quando eu faço ele vir aqui para frente, não é para dar destaque a ele não, é para que ele tenha posicionamento de liderança aos irmãos. É isso que precisam as pessoas entender aqui. Você tem que se posicionar, sem posição, irmão. O diabo te esconde, te dá timidez, tira de você a capacidade de servir, uma porção de coisas. Se posicione. Se posicione. Muito obrigado aos irmãos que vieram ontem no mutirão, e a igreja está maravilhosa, linda, cheirosa. Nós não tivemos a oportunidade de limpar aqui em cima, por conta da colocação dos andaimes, mas nós vamos fazer isso com o tempo, marcar com os homens para nos ajudarem. Mas muito obrigado aos irmãos que tiveram ontem, deram a sua vida para que a igreja estivesse bonita, cheirosa como está hoje. Muito obrigado aos irmãos. Vamos adorar? Com dancinha ou sem dancinha? Com dancinha. É, com dancinha. Tenham os irmãos um dia abençoado no Senhor, em nome de Jesus.